portas. E abre as portas do teu coração. Agora nós vamos cantar na primeira pessoa. Deixo Jesus me consolar. Deixo Jesus me abençoar. Deixo Jesus me dar a minha salvação. Deixo Jesus me consolar. Cante. Deixa Jesus me consolar. Deixa Jesus me abençoar. Deixa Jesus me dar a minha salvação. Mais uma vez, amados, sejam muito bem-vindos nesse grupo de oração. Volte e de si todos os dias, até hoje. Obrigada, mãe. Obrigada por nos amar, por atender os nossos pedidos e levá-los ao teu filho, Jesus. Estrela que brilha à noite, chamando teus filhos pra luz, clareia o nosso caminho e nos leva a Jesus. Tão forte como os raios de sol, aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz, me sinto criança. Levanto as mãos pra te buscar e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Se abraça e diga: me abraça, Maria. Mais uma vez, pede pra ela: me abraça, me abraça, Maria. Me abraça, Maria. E aí no pé do ouvido, conta tudo pra ela. Pede pra ela: me acalma, me anima, me ajuda. Recebe as minhas lutas, recebe o meu coração na minha vida. Muito obrigada, mãe, pelo seu grande amor maternal, por ser minha advogada, minha intercessora, aquela que combate comigo e leva tudo ao teu filho, Jesus. Amém. Pra você. Não tem nada preparado, mas eu vou pedir que a Liliana e o Silvio fiquem um de frente para o outro neste momento, né? E eu vou pegá-los meio que de improviso. Gostaria que vocês dissessem alguma palavra sobre a questão do noivado. Alguma palavra que está no coração. É um passo a mais, sério, e gostaria que vocês dissessem uma outra, porque as palavras do padre são as mais importantes agora. Mas as palavras de vocês, um para o outro, diante da comunidade reunida. Sim. Bom, você mais do que ninguém sabe da nossa caminhada, das nossas dificuldades, de como foi difícil, né? Chegar até aqui. Que decisão importante que a gente tomou, que a gente quase desistiu, né? E foi o encontro que fez a gente se fortalecer e resolver seguir em frente, seguir adiante. E hoje eu venho para te dizer que eu até tinha escrito
umas coisinhas para você, depois eu vou te entregar, mas a primeira delas, eu estava muito indecisa e aí eu comecei a fazer uma lista de motivos por que ficar com você, porque eu te escolhi e porque eu queria continuar e seguir a minha vida com você. E a primeira coisa da lista, e eu escrevi isso antes da gente vir no encontro no domingo, foi que eu escolhi ficar com você porque você fala sobre Deus, porque você acredita em Deus, porque você tem fé e porque você me trouxe e me resgatou para a igreja de novo. Então esse é o principal motivo, e é por Deus que a gente está junto até hoje, e é tudo por Ele, pela glória e pela graça dEle. Esse é o primeiro motivo, e o segundo é porque eu amo você e quero passar a parte da minha vida. Eu acho que o meu motivo não podia ser diferente, né? Uma coisa que eu queria falar só assim, as dificuldades que a gente tem sempre para chegar nas coisas de Deus. Como a Lili comentou, a gente até brigou nas vésperas, mas eu comentei com ela que se fosse para a gente vir nesse encontro de casal, que eu queria vir, porque eu sabia que aqui a nossa relação de fato ia se fortalecer. Eu acho que onde tem Deus, a gente sabe, a gente está na vida, as dificuldades do mundo, ou as facilidades do mundo, né? A gente acaba indo para o mais cômodo, mas eu com há 10 anos venho seguindo esse grupo aqui, tantas bênçãos, tantos milagres que eu já vi aqui. E um dia eu cheguei para Deus e falei: Pai, eu quero uma pessoa que seja de Deus. Eu sou de Deus, tenho minhas dificuldades, mas uma coisa eu sempre tive, que é a fé. E um dia Deus me trouxe você. E eu fiquei muito feliz. E no dia que eu falei isso, eu não tive dúvida não, eu sabia que era você que eu queria ficar. E quando falaram pra gente, né, por que vocês não ficam lá, né? Porque a gente comentou que a gente queria ficar noivo hoje. E a gente ia sair para jantar num lugar badalado, né? Levar ela num lugar bacana. Mas isso é besteira. É besteira. Aí quando o pessoal falou: vem ficar noivo aqui, eu falei: meu Deus, que glória. Muito melhor. Isso vai ao encontro que eu pedi no domingo, né? Que nossa relação se fortalecesse pela graça de Deus. E que Deus ouviu minhas preces, né? Ouviu do jeito que Ele sempre faz, nunca do nosso jeito. E aí eu trouxe essa coisa bonita aqui. Vamos todos de pé neste momento, de mãos estendidas, e interceder e orar por estes nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante deste consentimento, deste testemunho de amor, Senhor, pedimos as vossas mais ricas bênçãos sobre esses vossos filhos, concedendo a eles a bênção deste noivado. Muito ainda precisam caminhar. Ajude-os na maturidade, no conhecimento um do outro, mas principalmente pela fé, pela esperança, pelo respeito e fidelidade, a chegarem ao vosso altar e se consagrarem definitivamente. Abençoai, Senhor, este namoro, este noivado, e concedei a eles todas as bênçãos para que possam, fortalecidos pela tua graça, chegar ao matrimônio. Nos pedimos, nos consagramos por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, da Sagrada Família de Nazaré. Dignai-vos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas alianças de vossos filhos. Foi no primeiro olhar que eu te consagrei o meu amor, e nada vai nos separar, na alegria ou na dor, o mundo não vê. Uma salva de palmas.
escreveu meu nome e o seu no azul do céu. Lídia, você Pra daí? sempre vou te amar. Ah, eu tenho uma surpresa de uma outra amiga dela que... Amém. Mais palmas para esse casal. O mais seja Deus. O mais seja Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem se aceitar, por favor, meus irmãos e irmãs. Quando a Cleuzinha e o Mário me convidaram para estar conduzindo uma palavra a vocês nessa noite, eu perguntei a ela: Cleuzinha, tem algum direcionamento sobre a palavra a ser pregada nessa noite? Ela disse que não. Nós preferimos que o convidado traga a palavra para ser ministrada para nós. E desde segunda tenho então pedido a Deus que me desse a direção para que não fosse apenas a minha vontade, mas a vontade dele, me desse esse discernimento. E um fato em especial aconteceu, dentre tantos, e vamos entender o porquê dentre tantos, porque isso acontece com todos nós, mas um fato em especial me fez certificar de que essa palavra que eu deveria trazer para vocês. Acho que a curiosidade, sempre gosto de procurar ampliar o sentido da palavra em si. Por se tratar de apenas uma palavra e ser a pregação da nossa noite, procurei um dicionário comum, como aquele que você tem em casa, mas que vai já nos dando a luz, o entendimento daquilo que o Senhor nessa noite vai dizer ao coração de cada um de nós. Entre tantos significados, podemos dizer que perseverança é característica ou particularidade de quem persevera. Perseverante é aquele que persevera. É um ato de constância, de persistência. Como se diz, sua perseverança era o que o mantinha vivo. Olha que interessante. A sua perseverança era o que mantinha vivo. A nossa perseverança é o que nos mantém vivo. A tua perseverança é o que te mantém vivo e vivo. Mas também tem um sinônimo de perseverança, né? Que é constância, persistência e tenacidade. Tenácia é aquilo que é firme, né? Esses são sinônimos. Mas também tem um antônimo, né, de perseverança, ou seja, o contrário. Claro, tudo na vida tem que ter um revés, um outro lado. E o antônimo de perseverança é desistência, é inconstância. E essa palavra inconstância é a que mais nos faz perder a perseverança, principalmente nas coisas de Deus. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para semear, jogar uma semente. Essa pergunta é uma semente que o Espírito Santo está lançando aos nossos corações nessa noite, e ao longo dessa pregação, ao longo desse grupo, amanhã, depois e sempre, ela vai frutificar na sua vida. Amém? Amém. O que mantém viva a sua perseverança? Como num flash da sua vida agora, responda para você mesmo, no teu coração, na tua consciência. O que mantém viva a sua perseverança? Onde está o fundamento da nossa perseverança? Talvez a primeira pergunta, o que mantém viva a nossa perseverança, claro, vai variar de formas inúmeras. Meu filho, minha filha, minha esposa, minha família, minha saúde, minha própria vida, meu trabalho, não sei. São muitas, minha fé, são muitas e variadas. O que alimenta
fundamenta a perseverança da sua vida. Então, aquilo que você respondeu para você mesmo, é isso ou essas duas coisas, ou quem sabe três, não importa, guarda elas bem no teu coração. Guarda elas muito bem no teu coração e não se esqueça dela nessa noite. E de preferência, claro, nunca se esqueça daquilo que te mantém vivo. Nunca se esqueça. Mas o fundamento da nossa perseverança, não mais minha ou sua, ou seja, nossa, ela é apenas uma. Ela é incomum a todos que estão aqui. É estar na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento da perseverança de todos nós que estamos aqui. Veja, fundamento, aquilo que fundamenta. Fundamento como essas colunas que seguram este salão. Então, se eu estou dizendo que o que fundamenta a sua perseverança é a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu quero dizer que você não pode deixar essa estrutura ruir na sua vida. E nós temos muitas atitudes das quais nos ajudam a manter essa estrutura, essa pilastra e este fundamento bom. Porque não adianta uma pilastra enorme se o fundamento for pouco, se o fundamento tem sido utilizado areia, pedra, cimento de segunda qualidade. Não adianta. O fundamento muitas vezes é o que nós não vemos, é o que muitas vezes nem nos dá prazer de fazer, mas é o que fundamenta a nossa vida. Como hoje você está aqui orando, buscando, não obstante ao teu cansaço, às tuas preocupações, mas você está aqui, você está fundamentando a sua perseverança. Eu quero que você bata a palma para isso. Aplaudir a vocês, ou eu deveria aplaudir vocês. Por isso, meus irmãos, como fundamentação bíblica da nossa pregação, acho que é um grupo que muitos trazem Bíblia, né? Graças a Deus, glória a Deus. Quem quiser acompanhar está em Marcos 5, a minha edição pastoral. Então alguma coisa vai estar diferente, mas claro que todos podemos aí acompanhar. Marcos 5, quem quiser anotar para ler em casa depois, tudo bem. Marcos 5, 21 a 43. Amém ou misericórdia? Se alguém gritar misericórdia, ajuda. Fala o número da página. Eu vou ler da minha Bíblia e vocês acompanhem, por favor. Eu vou ler primeiro de 21 a 24 e depois de 35 a 43, mas todo o contexto, para que depois você leia na sua casa. Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus acompanhou Jairo, e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Aí entra na história a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Entra no bolo todo, porque uma multidão comprimia Jesus. E essa mulher entra no meio da história entre Jairo e Jesus, clamando também a ele a cura, porque ela havia procurado todos os médicos, gasto todo o seu dinheiro com a medicina e ninguém havia resolvido e curado o problema dela. Dando um salto, vamos para o versículo 35 e a conclusão dessa passagem. Versículo 35 a 43. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga:
Não tenha medo, apenas tenha fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a zombar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu lhe digo, levanta-se. A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. E todos ficaram muito admirados. Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo disso e mandou dar comida para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jairo foi ao encontro de Jesus por causa da sua filha que estava doente. Mas no meio do caminho, Jairo recebe a notícia de que a sua filha havia morrido. Jairo antes tinha a esperança de que a sua filha pudesse ser curada. Claro, porque foi até Jesus. Mas no meio do caminho, repete comigo, no meio do caminho, porque é importante isso, veremos o porquê. Ele recebe a notícia da morte da sua filha. Coloque-se na situação de Jairo. Coloque-se na pessoa de Jairo. Ah, Deus me livre se isso acontecer com a minha filha. Glória a Deus, que não vai acontecer. Mas se coloque na posição de Jairo. Você vai até Jesus como um ato de esperança, o último talvez da sua vida, pedir que Ele cure, sare, salve a sua filha. E no meio do caminho, repitam, no meio do caminho, Jairo recebe a notícia de que a sua filha havia morrido. O que você faria, meu irmão, minha irmã? O que você faz quando em meio à caminhada de Deus, com Deus, na igreja, você recebe uma notícia triste? Você está caminhando na igreja, você é servo, você é consagrado, toda quarta você está aqui, todo final de semana uma missa por semana, você está pagando dízimo, enfim, você se sente um homem justo, fiel a Deus, cumpre seus deveres, você ora, você dobra o seu joelho, você faz bondade para as pessoas, você ajuda os outros, e de repente parece que quando você mais precisa de Deus, quando você vai buscá-lo, você recebe no meio do caminho da sua vida uma notícia triste. Porque a gente recebe notícias ruins a todo momento na nossa vida, e isso é inevitável, não é? Quem gosta de ouvir notícias ruins? Ninguém. Nós não gostamos, mas elas acontecem. Inesperadamente ou não, elas acontecem. Às vezes notícia de morte, de doença, de traição, de desemprego, de desilusão. Às vezes até pensamos, né? Abandonar a igreja, abandonar os preceitos de Deus, abandonar o caminho certo, justo e reto, porque nos vem um sentimento de que não valeu a pena tudo o que fizemos, quando algo de ruim acontece na nossa vida. Não suportamos. O fundamento está raso. O fundamento se torna raso e não consegue sustentar o peso das coisas ruins da nossa vida. Pensamos em abandonar tudo. Sim, todos nós temos talvez uma atitude dessa, alguma vez na vida, ou a maioria de nós. E a resposta que concretamente devemos dar é não. Não devemos desanimar. Precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Porque o Senhor, gente, está conosco. Lá em Gênesis 28:15,
Essas que eu vou falando, não pedindo para abrir, vocês podem ir até atrás, mas não vão perder muito tempo para esperar abrir, porque tem muitas passagens. Eu vou já ler para vocês. Em Gênesis 28:15, mas eu falo, para quem quiser anotar. O Senhor nos diz: eu estou com você e te protegerei, e não te abandonarei até que se cumpra a minha vontade. Amém? E ainda no final do Evangelho de Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, finalzinho, as últimas palavras de Jesus, ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Gente, que palavra de consolo é essa? Ouvir Jesus dizer: eu estarei com vocês até o fim dos dias, até o fim do mundo. É palavra de Deus, não é promessa de homem, mulher algum, não é promessa daquele que um dia ou prometeu amor e felicidade ou abandonou. Não tenha medo de confiar na palavra de Deus, porque ela nunca vai te abandonar, nunca. A promessa de Jesus estar conosco até o fim dos tempos, enquanto não se cumpra aquilo que Ele preparou na sua vida, aquilo que Ele reservou para você, que é seu, e ninguém vai tirar, o Senhor não vai tirar os olhos de você. E o dia que Ele tirar, é porque você já vai estar na glória dos céus, e o olhar dele será um olhar apenas de amor eterno. E essa palavra precisa alimentar o nosso coração diante das adversidades e tribulações. Porque se nós desistirmos, deixarmos de lutar, deixarmos de perseverar na nossa vida, paramos na má notícia. E é somente a má notícia que você vai ter, e nada mais, porque você parou nela. Você não tem a boa notícia porque você parou, e você só terá a má notícia, a notícia da desgraça, da tribulação, da morte, da dor, e você para nela. E quando você para nela, você morre junto. E a sua vida, ela é muito mais importante do que a própria morte, muito mais importante. Jesus vem te convidar essa noite a olhar para Ele. Mas se nós perseverarmos, nós teremos a vitória lá na frente, porque todos que perseveram têm a boa notícia na frente. E eu falo isso, irmãos, com uma das certezas mais grandes da minha vida. O cristão é aquele que faz aposta, mas se pudéssemos, eu aposto que se você perseverar, você vai encontrar a boa notícia lá na frente, porque ela está te esperando. Sempre vai te esperar, porque Deus honra o justo, Deus honra a nossa fidelidade, Deus vai honrar a tua fé, a tua fidelidade e a perseverança nas coisas. Mas não para, não desanima, caminha. Só de teimosia, como a gente diz, só para contrariar ou só de raiva, se o mal me pedir que eu pare, eu dou 2 passos. Se a situação quiser pedir para eu parar, só de teimosia, eu vou caminhar mais longe, eu vou até, porque sei que o Senhor está comigo para além de todo o tempo. É como aquele, talvez, coração voltado para Deus e que confia nele. A passagem de Lucas 8:15. Por que eu estou falando várias passagens? Para vocês anotarem de preferência. Quem não trouxe caneta e papel, depois pegue com o irmão, para ajudá-lo na meditação do dia a dia da sua vida, para ajudá-lo amanhã, semana que vem e sempre. Porque palavra dada a Deus não é palavra para ser guardada e escondida, mas palavra para ser vista, revista, lida e orada. Porque Deus, quando manda uma palavra do céu, Ele não a espera de volta enquanto não produzir os frutos na tua vida, irmãos. Lucas 8:15 diz, é a passagem das sementes à beira do caminho.
Mas as que caíram em boa terra são as que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Irmãos e irmãs, para sermos perseverantes, nós precisamos preparar o nosso coração para Deus. A terra do nosso coração se torna infértil quando deixamos de orar, de buscar, de crer, de esperar, de confiar. E quando fazemos isto, oramos, buscamos e perseveramos, nosso coração está sempre pronto. Nós podemos não saber o dia que Deus vai realizar a cura, o milagre, a sua obra, a transformação, a conversão. Podemos não saber, mas eu sei que quando Ele quiser, é somente quando o coração está pronto. E às vezes Deus não faz as coisas na nossa vida porque nós não temos a capacidade, a estrutura de compreender a sua vontade, o seu sinal na nossa vida. Sim, às vezes Deus não faz a sua obra em nós porque a gente não tem espaço para acolher aquilo. E Deus não vai nos conceder algo em que a gente não entenda, não modifique a nossa vida, jamais. Ele vai conceder as coisas para mudar a sua história. E às vezes a gente não tem capacidade de entender os fatos. Por isso que é primeiro indispensável preparar o nosso coração e a nossa vida. E mais uma passagem que nos ajuda a iluminar a fé nesse momento é Romanos 5, de 2 a 5. Pelo meio dele, através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Quando eu disse que lá na frente você vai ter a vitória, é por isso, porque o amor de Deus está sobre nós, o Espírito Santo foi derramado. Só não somos vitoriosos se não quisermos, porque se perseverarmos, nós chegaremos às boas notícias da vida. Jesus, quando Ele chegou um dia à tarde, disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Só que começou um vento muito forte e as ondas lançavam contra a barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Essa passagem de Marcos 4, versículo 35 e depois o 37. Marcos 4, versículo 35 e 37. Devemos buscar, irmãos, o outro lado da margem. Às vezes, quando estamos em alto mar da nossa vida, a gente quer voltar, porque quando olhamos para frente, achamos longe demais as coisas, e nos cansamos, nos fatigamos, não temos esperança, sem forças. Mas muitas vezes, em alto mar, a gente olha para trás, e o porto que era seguro, já ficou para trás. E você só tem uma opção: é ir continuar navegando, é buscar o outro lado da margem, porque é lá que Jesus está, é lá que a tua vitória, o teu bem maior está. E quem move o barco da sua vida, ou as velas da sua vida, é o amor de Deus. E tem aquela canção, né? Não dá mais para voltar, o barco já está em alto mar. Vamos cantar só um pedacinho para ajudar a despertar também a nós. Quem sabe canta. Para voltar. O barco está em alto mar. O barco da sua vida está em alto mar, meu irmão. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Mais para voltar. O barco está em alto mar. Canta para você mesmo. Não dá mais para negar. O mar é Deus
o amor de Deus tem te sustentado, tem sido o sopro da sua vida e talvez o motivo da sua perseverança. Não queira voltar na sua vida. Não desista de suas escolhas, de seus sonhos, das suas lutas. Não, porque você não está sozinho. E se assim se sentir, desculpa, é um egoísmo muito grande sentir-se sozinho, porque muitos oram por você, muitos estão ao seu lado, muitos torcem por você, muitos te ajudam, muitos te abraçam, muitos lutam para que você vença. E se ninguém realmente tiver, impossível Deus não te amar, não te impulsionar, não te levar para frente, irmão. Impossível. Busque a outra margem do lago ou do lado da sua vida. Busque. É para frente que devemos caminhar. Duas outras passagens que ilustram muito bem a atitude de perseverança da nossa vida. É uma que está em Marcos 2, 3 a 5. É aquela passagem em que 4 amigos carregavam o outro amigo paralítico na maca. Lembraram-se? Jesus estava numa casa e a multidão comprimia, apertava, e eles tentaram, claro, entrar pela porta, como todos nós faríamos, né? Mas vendo que não iriam conseguir e não deixando eles entrar, o que eles fizeram, gente? Pelo telhado. Abriram um espaço, um buraco ou qualquer outro lugar e entraram pelo telhado. E Jesus viu aquilo. E Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, os seus pecados estão perdoados. O que eu quero promover ou provocar no teu coração com essa passagem é que você tenha insistência nas coisas, que você insista, que ninguém que se coloque à sua frente entre você e Deus seja obstáculo, te proíba de chegar até Jesus Cristo. Provoque o coração de Deus com a tua insistência. Surpreenda Jesus, embora ninguém surpreende a Jesus, a Deus, mas na nossa santa ignorância ou na nossa santa fé, surpreenda Jesus com suas atitudes de perseverança. Insista. E quando você está aberto a isso, o Espírito Santo, como é dinâmico, te suscita tantos caminhos, como iluminou o coração daqueles homens. Ora, não vamos pela porta, ninguém quer deixar a gente entrar, eu não vou parar aqui, não vim até aqui. Você veio até aqui para parar no meio do caminho? Você quer continuar? Então, se ele estiver fechado, entre pelo buraco daqui, derruba isso, não sei. Cheio, não tem problema, mais um sempre cabe. Não desista daquele acontecimento do seu trabalho que te infernizou e quase falou: não vai não, bobo, ao grupo hoje. Não acontece isso, gente? Lá na quinta-feira, na missa da Divina Providência no santuário, então a gente fala aqui, mais o Renato, né, que diz: toda quinta é dia de combate. Porque a missa da Divina Providência é uma missa muito profunda e parece que tudo dá errado para que as pessoas não cheguem. Os músicos, né, todos nós. Então é dia de combate. E dia de combate é todo dia, não é verdade? A outra situação, a fé daquela mulher cananeia. A mulher cananeia é aquela que se dirige até Jesus. E uma multidão estava comprimindo também, mais uma situação dessa. E quando aquela mulher chega até Jesus, ela começa a gritar. A gente deve gritar Jesus. A gente deve perturbar Jesus. Falar, pedir, rezar, sim. Devemos perturbar no bom sentido a Deus, com os nossos gritos, clamores e orações. Porque Ele ouvirá, Ele ouve. E aquela mulher não se intimidou,
porque ela vinha gritando atrás, e os discípulos talvez estavam morrendo de vergonha. Talvez nós sentimos vergonha por rezarmos alto, porque vamos à igreja, no trabalho, na sociedade, com os amigos, sentimos vergonha porque somos de igreja, porque rezamos. Parece coisa do outro mundo rezar, não sei. O ser humano está tão ressequido que rezar, ir à igreja parece uma coisa do outro mundo. Os discípulos, ao ponto de dizerem: mestre, despede essa mulher. Como quem diria, em outras palavras, ela é uma louca, está gritando aqui atrás de nós, eu estou morrendo de vergonha, está todo mundo olhando para a gente. Mas ela não estava nem aí com os discípulos. Você tem que pensar isso. Eu não estou nem aí para os outros. O que pensam, o que vão falar, eu quero é Deus. Eu preciso de Deus na minha vida, porque não é este que reclama que vai me salvar, mas Deus, o qual eu estou buscando aqui nessa noite. O que vai me curar, o que vai realizar a obra que eu preciso é Deus. E a gente não deve parar no obstáculo que os outros impõem na nossa vida, porque tem aquele que parece que tem má vontade, é pessimista, né? Tem aquele engraçado que fala assim para você, quando você começa com maior fidelidade as coisas de Deus na igreja. Parece que tem aquele que fala assim: ô irmão, parece que depois que você começou a ir na igreja tudo piorou, né? Já aconteceu com vocês? Ou você mesmo pensa: ué, eu comecei a vir na igreja, parece que está piorando. Engraçado isso, né, gente? Não parece? Parece. Aí tem aquele que fala: nossa, você está indo na igreja, mas está piorando as coisas. Tem muita gente pessimista. Você não deve parar no pessimista, no que tenta te proibir a chegar a Jesus. Insista. E aquela mulher não desistiu. Gente, se Jairo, voltando lá à fundamentação da nossa pregação, se Jairo tivesse desistido, ele não teria visto a sua filha ressuscitada. Por quê? Ele chegou até Jesus, uma multidão de gente, entra aquela mulher com hemorragia há 12 anos, arranca Jesus de Jairo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quando estamos caminhando com Deus, as coisas acontecem e nos dá uma sensação de que Deus está distante de nós. Parece que estão nos roubando. E o sentimento de perder a Jesus, de perder a Deus, é horrível. Não sei se vocês já sentiram isso alguma vez na vida. O sentimento humano, claro, nosso, de sentir que está perdendo Deus, que Deus está sumindo na nossa vida. Eu já senti isso, acho que alguns de vocês também. É um sentimento muito ruim. Claro que Ele nunca vai nos perder de vista, nunca vai nos abandonar, mas o nosso sentimento é esse. Se Jairo tivesse desistido, ele não teria visto a sua filha. Disseram para ele: para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu mesmo. Até na última notícia, a mais triste de todas, Jairo não desistiu. Porque de fato, do que adianta agora estar atrás de Jesus para curar minha filha, se ela morreu? Do que adianta continuar na igreja, se meu marido largou de mim? Se eu estou a corrida de uma doença? Se eu fui desempregado, se eu estou desempregado? O que adianta agora caminhar na igreja, louvar, orar, adorar a Deus, dobrar o joelho, se eu perdi as coisas, se eu não tenho mais isto ou aquilo? E toda vez que nós dobramos os joelhos, que perseveramos, o céu se abre na nossa vida. A voz de Deus ecoa no nosso coração e a sua luz ilumina os nossos passos. Deus não parou na cruz. Deus foi além da cruz e quer te ajudar a você também ir para além das cruzes da sua vida, das más notícias que você recebe, das dificuldades que você enfrenta na sua vida. Ele quer te ajudar a atravessar o Calvário. Ele quer te ajudar a ir além. Você quer ver o final ou você quer parar no meio do caminho? O que você escolhe, irmão ou irmã? Porque se você para no meio do caminho, obviamente você não vai ver o final. Eu vou te falar uma coisa muito bonita.
de que a beleza da vitória, ouça o que eu vou te falar agora, a beleza da vitória não pertence àqueles que desistem, a beleza da vitória pertence àqueles que vão até o final. Notícia na sua vida. Se você para, você só vai amargar as suas lutas que não valeram para nada na sua vida. Então é preciso se despertar, sair do próprio comodismo, do vitimismo, erguer a cabeça, perseverar e lutar. Deus precisa da sua ajuda. Deus, como diz Santo Agostinho, que te criou sem você, agora precisa de você para te levar à salvação. Precisa da sua perseverança. Como a gente quer as bênçãos, atrair as bênçãos, as graças de Deus, se eu não sou perseverante, fiel no mínimo? Irmãos, Deus não é mágico. Nossa religião não pode ser vista como magia. É uma religião que constrói o ser humano. E as principais construções humanas da nossa vida se dão pelas dores, pelas lutas. Não tenha medo de olhar para elas. Não tenha medo de encarar a elas. Se a dor se apresenta grande para você, diga a ela que o seu Deus é muito maior. Diga isso para você mesmo, você mesma. Ou você acha que Jesus brincou de morrer na cruz? Você acha que Jesus encenou? Você acha que Jesus fez cara de dor como um ator faz? Faça a cruz de Cristo valer a pena na sua vida. Mas a dor Ele já teve por você. Por isso você não deve viver apenas com as dores do mundo, das coisas que te acontecem, porque a vitória já está conquistada. Eu particularmente gosto muito de uma palavra que é recomeçar. Recomeço, ressurreição. Tem umas palavrinhas, que a gente gosta. E a palavra recomeçar, para mim, é muito importante. E uma vez, em oração, Jesus falava ao meu coração: recomeçar é experimentar apenas o começo da vitória que já é certa. Toda vez que você recomeçar, você já está experimentando a vitória, porque ela é certa na sua vida. Toda vez que você recomeçar em tudo na sua vida, com o propósito de amar a Deus, de ser fiel a Deus, de ser perseverante nas coisas de Deus, de não desistir do grupo, de não desistir da missa, da Eucaristia, de não desistir da bondade, da palavra, da adoração, da prostração a Deus, você já é vitorioso. Não tem como não abraçar a vitória que nos foi dada pela cruz. Nós temos que aprender a sofrer as demoras de Deus. As inquietações e murmúrios e reclamações não constroem a nossa vida, irmãos. Isso eu estou falando para mim, porque para mim também é difícil aprender a sofrer as demoras de Deus. Lucas 9, versículo 62. Jesus diz: mas Jesus lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás, não serve para o reino de Deus. E em cima disso, uma passagem que nos traz 3 palavras de ordem nessa noite, que foi dada ao anjo. O anjo disse assim para Ló, Gênesis 19, versículo 17. Gênesis 19, capítulo 19, versículo 17. O anjo disse a Ló, anjo enviado de Deus, claro. Quando estavam fora, um deles disse: procura salvar-se e não olhe para trás. Foi isso que o anjo disse a Ló. E diz para nós: quando estava fora, um deles disse: procure salvar-se e não olhe para trás. Veja, são 3 palavras de ordem, não é palavra de opinião e nem de conselho. Palavra de opinião e conselho a gente segue se quiser, amém? Amém. Palavra de ordem a gente tem que seguir, e são 3 palavras de ordem de Deus para nós nessa noite. Não olhe para trás. Tudo que te aconteceu, não murmure, não reclame.
Não olhe para trás, porque quem olha para trás não é digno do reino. Não olhe para trás, tudo que te aconteceu. Não busque respostas daquilo que ainda você não achou. Não busque uma justiça, uma vingança daquilo que ainda você não conquistou. Não busque você encontrar culpados das situações que você passou. Não olhe para trás, porque a tua vida é hoje. Hoje é tempo de kairós de Deus na sua vida. Hoje é tempo de transformação. Hoje é tempo da graça da vida do Senhor. E hoje pode ser o dia que Deus escolheu para mudar definitivamente a sua vida. Amém? Gente, às vezes nós ficamos presos ao que aconteceu há 2000 anos. A gente tem uma sensação de que não acontece mais do que acontecia, porque a gente lê o Evangelho e fala: meu Deus, cadê essas coisas? Onde estão? Embora nosso irmão disse que já presenciou muitos milagres aqui, o Silvio, né? Presenciou muitos milagres. Amém? Glória a Deus. Mas a gente às vezes tem a sensação disso. E uma vez Deus me deu essa inspiração diante do Santíssimo, na missa da Divina Providência, em que Ele colocava no meu coração: por que não hoje? Por que não hoje? O que impede de Deus fazer a obra, o milagre, ou começar a mudança da nossa vida hoje? O que impede? Tem algo, gente, a impedir? Talvez apenas uma: nossa fé, o nosso querer, a nossa abertura. Porque só isso Deus não pode ultrapassar os nossos próprios limites. Deus é amor, Deus é gentil, Deus é cavalheiro. Ele respeita a nossa liberdade. E por que não hoje, Senhor? O Senhor pode fazer a mudança na minha vida, a cura, o milagre? Por que não hoje, Senhor? O Senhor pode ir lá agora, na Beneficência Portuguesa, e tocar na Regina, que está com branquiatite, está internada. Por que, Senhor? O Senhor não pode ir agora lá no Bernardo, de 1 ano e 8 meses, que caiu na piscina e está internado com aparelhos? Por que, Senhor? O Senhor não pode ir lá na Ana Maria, que ela está incubada há 5 dias, e acordá-la, despertar o Bernardo, a Ana, a Regina? Por que não? O Henrique, que está no São Lucas passando por uma cirurgia, porque o Senhor não pode ir lá agora, se já não está, tocando a mão dos médicos, para que faça tudo o que é preciso para a cura? Por que não, irmãos e irmãs? Por que não Deus? O Enzo, que está internado, tem um restabelecimento. Por que não hoje? Ou seja, de Deus mais, pertença a Ele mais. Porque não hoje eu mudo a minha vida e minha história, Senhor? Pode ser hoje. Eu estou aqui, Jesus. A minha vontade é esta, e se for a vossa, aconteça. Estamos aqui, Senhor. E as 3 palavras de ordem são essas. Como já disse, não olhe para trás. Não te detenhas. Segunda palavra. O que é não se deter? É não parar. Não pare. Não pare. Não te detenhas com coisa alguma que te acontece, com pessoa alguma que seja obstáculo, ou se apresente como obstáculo, como aquela notícia má que você recebeu essa semana, ou que você vai receber amanhã. Lembre-se disso. Não pare. Não olhe para trás. E a terceira palavra de ordem: foge para a montanha. Montanha é o lugar de encontro com Deus. Toda vez Monte Horebe, Sinai, os montes são encontros com Deus. Eles subiam ao monte porque acreditavam que estavam mais próximos do céu e, lógico, mais perto de Deus. Foge para a montanha. O que significa para nós, no mundo moderno, na selva da nossa cidade? Fugir para a montanha é se recolher, é estar em oração, em silêncio, a sós com Deus. 3 palavras de ordem para nós, que não é de conselho nem de opinião.
não olhe para trás, não pare, não te detenhas em coisa alguma e foge para a montanha, ou seja, esteja com Deus. E se você fizer essas 3 palavras de ordem, irmãos, nada resistirá diante de você, nada. Nem o coração de Deus poderá se resistir a você se você fizer isso, porque o coração dele já é mole. Imagina se tivermos essa atitude. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Nós não vamos ter mais palavra dada nem direcionada, por isso pode colocar a Bíblia. Se quiser segurar ela no colo como uma fonte de bênção, de fé, tudo bem, pode. Se quiser colocá-la contra o peito, também pode. Eu gostaria que você, de preferência, ficasse bem, sem nada te incomodar neste momento, apenas nada. Quais são as tribulações, os desafios que você está passando agora na sua vida, meu irmão? Pense. Quais são os desafios, tribulações que você está passando agora na sua vida? Você sabe, Deus muito mais sabe. É na sua família que você está passando tribulações, desafios. É na família que você recebeu uma má notícia? É no seu trabalho que as coisas não estão bem, que você está passando por uma situação difícil, a convivência com um amigo de trabalho, o seu chefe, ou a tensão de ser aceito ou não, de subir, de prosperar ou não, o seu trabalho está incerto, inseguro, com teus amigos, algum amigo seu está doente, você brigou seriamente com algum amigo, algum amigo te traiu, de quem você ama, ou dessas pessoas que estamos orando aqui nessa noite? Será que é com teus filhos, com teus netos, parentes que você está vivendo uma tribulação? Teu filho está arredio, mexendo com drogas, rebelde, violento? Teu filho saiu de casa, teu filho não te respeita, teu filho é como um zumbi, não conversa, isso machuca teu coração de mãe, de pai. É na sua fé, você está sentindo que a sua fé está pequena demais, quase que não a tem mais. Você está sentindo uma aridez muito grande, você está passando por uma provação em que a sua fé não está te sustentando. Você está vivendo um momento de deserto, de questionamentos, de provações. Será que é isso? Ou é na sua própria vida, na sua existência? As cores da sua vida estão perdendo sentido. Você não tem mais a alegria que tinha de viver. E você não sabe por que está andando triste, cabisbaixo. Talvez sejam apenas algumas delas. De olhos fechados, eu quero te convidar a você repetir essa oração comigo de Santa Catarina de Sena. Repita com o Padre. Em nada alivia o peso, mas dai-me força. Em nada diminui o espaço, dai-me perseverança. Em nada diminui o tempo, dai-me esperança. Uma outra oração, faça comigo. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Meu irmão, minha irmã, Deus é capaz de transformar a tua vida. O impossível Ele fará, porque você é precioso, preciosa aos olhos dEle. Se você tiver a loucura e a coragem de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais
Como diz a canção, Deus, olha para mim agora, por favor. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Deus é capaz de abrir mares para que você possa atravessar. Deus é capaz de dar a vida novamente por ti, se preciso fosse, não precisa mais, amém? Amém. Mas se preciso fosse, Ele daria a vida por ti. Você crê nisso? É. Amém. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Diga isso, Deus não é capaz de deixar de me amar. Feche teus olhos, nós vamos cantar isso, conduzindo esse momento de oração com tudo aquilo que Deus já abasteceu nossos corações essa noite. Vamos lá, parabéns. Esteja convosco. E que desça sobre todos vós e vossas famílias, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Santuário amanhã, missa 19h30. Hoje foi um presente do coração de Deus na minha vida. Um beijo no coração de todos. Estamos à disposição com as portas da igreja sempre abertas a todos, tá? E muito obrigado pelo pessoal do santuário que veio, né? Muito obrigado. Deus abençoe. E só uma última coisa, esse final de semana a gente está em festa lá, Quermesse. Então, quem quiser participar, seja bem-vindo. Viva Jesus! Tome posse da graça de Deus.